Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos estudar o capítulo 1 todo hoje, mas vamos ler inicialmente os versos 1, 2 e 3. Atos 1, de 1 a 3. Chamo sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre o tema, os perigos para a Operação Grande Comissão. Os perigos para a Operação Grande Comissão. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém. Recapitulando da semana passada, nós dissemos que o plano de Deus para a história diz respeito ao cumprimento da grande comissão, conforme está registrado em Mateus 28, de 16 a 20. Se há um motivo que faz com que Deus ainda preserve este universo, este mundo, da forma como está, esse motivo é o cumprimento da grande comissão. Não se iluda, não há outra razão. Jesus disse que o fim virá quando esse evangelho for anunciado a todos os povos. Foi o que Jesus disse. Portanto, não é exagero dizer que a história que realmente importa, ou o sentido da história, está claramente destacado no livro de Atos dos Apóstolos. Todo historiador que se preze responsável deveria levar em conta esse tema. Lá em Atos dos Apóstolos é que se vê que Deus está desenrolando a história humana através da vida dos discípulos dele, à medida em que seus discípulos fazem avançar a Operação Grande Comissão. Semana passada também nós vimos que para a operação ser bem sucedida, ela precisa de um alvo, ela tem que ter um mandado, credenciais e as pessoas enviadas. Tudo isso nós vimos semana passada. Hoje, a gente retoma o capítulo 1 para a gente ver quais são as forças que lutam para barrar a operação. Existem forças que têm tentado de todas as formas, consciente ou inconscientemente, barrar o avanço da grande comissão. A primeira delas, eu diria, é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Antes de Jesus ser elevado aos céus e de os apóstolos colocarem os pés deles nas ruas para operarem o mandado divino, eles já enfrentaram o primeiro perigo latente, qual seja a cegueira espiritual. Leia comigo o verso 4, olha o que diz. Certa ocasião, enquanto comia eles, deu-lhes esta ordem o Senhor Jesus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. A promessa do Pai era que eles receberiam o Espírito Santo para cumprir a grande comissão, conforme Mateus 28, 16 a 20. Jesus diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui vem a cegueira espiritual. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, ou pela sua própria autoridade. Compete a vocês receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você percebeu que os apóstolos estavam cegos quanto ao reino de Deus?
quanto ao avanço da operação Grande Comissão. Olhando para esse texto, a gente vê pelo menos 3 verdades relativas ao reino que estavam de alguma forma obscuras para os apóstolos. Eles não enxergavam isso, ou não quiseram enxergar. A primeira é: o reino de Deus é espiritual quanto ao caráter. O reino de Deus não é como eles disseram no verso 6, não é um reino territorial. Eles pedem a Jesus resposta para a pergunta: você, Senhor, restaurará o reino a Israel? E será agora, neste tempo, na nossa geração? O conceito deles é puramente territorial. O sonho deles é o domínio político. Eles queriam o restabelecimento da monarquia em Israel. Eles queriam a libertação do jugo colonial de Roma. Mas o que Jesus ensina é que o reino de Deus é diferente dos reinos humanos. A forma de se exercer o poder no reino de Deus é diferente. E quando Jesus faz referência ao Espírito Santo, ele define a natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus é espiritual. Agora, irmãos, dizer que o reino é espiritual é como dizer que alguém tem saúde. Alguém consegue enxergar saúde? Ninguém, mas sem ela também ninguém vive. Creio que a gente não valoriza o mundo espiritual porque a gente não entende que ele é o que define ou doa vida. Aliás, a gente só dá valor à saúde quando a gente começa a perdê-la, não é verdade? O reino é espiritual, e dizer que ele é espiritual não significa dizer que ele é de menor importância. Pelo contrário, ele é vital, como a saúde. O reino de Deus são os mandamentos de Deus estabelecidos na vida do povo de Deus, através do Espírito Santo. Por exemplo, quando Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, ele diz assim: venha o teu reino. O que significa vir o reino de Deus? Aí ele explica: seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então a chegada do reino de Deus significa não um império cristão, não é isso. Não é um poder político, não é uma monarquia terrena, não é a libertação do jugo de outros povos ou pessoas. Não, a chegada do reino significa que a vontade de Deus começa a ser feita na minha vida e através da minha vida. O reino de Deus é o Espírito de Deus gravando no nosso coração a lei de Deus, fazendo-nos cumpri-la. O reino de Deus, irmãos, ele não se identifica com ideologia política. O reino de Deus não é de esquerda. O reino de Deus não é de direita. O reino de Deus é de Deus. E na medida em que as pessoas do reino de Deus, os cristãos, vivem o cristianismo, sabe o que vai acontecer invariavelmente? Essas pessoas confrontarão o status quo, seja de direita, seja de esquerda. Fico impressionado com pastores militando, crentes militando, usando uma teologia que não é bíblica, porque o reino de Deus não é territorial, não é político. Essa é a cegueira espiritual. Outra coisa, o reino de Deus é internacional quanto aos seus membros. Os apóstolos nutriam aspirações limitadas, nacionalistas. Eles queriam ver os judeus ganhando independência dos romanos, do mesmo jeito que os judeus tiveram vitória no século II a.C., quando da revolta dos Macabeus. Os Macabeus se insurgiram contra a Síria e conseguiram libertar Israel das mãos dos sírios. Judas Iscariotes, que estava entre os 12, era um desses que entendia que o reino de Deus era uma revolução, era uma revolta armada. O reino de Deus não é uma revolta armada. O reino de Deus não é uma revolução partidária, ideológica. O reino de Deus é para todos os povos, de Jerusalém, passando por Judéia e Samaria, até os confins da terra. O reino de Deus é internacional quanto aos seus membros.
Em terceiro lugar, o reino de Deus é gradual quanto à expansão. Os apóstolos queriam saber quanto ao tempo. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus diz não. Jesus abafa a curiosidade deles. Jesus abafa a impaciência deles. A gente é como os discípulos, a gente quer aqui e agora, e a gente quer já. E Jesus lhes informa dizendo que o que realmente importa é eles receber o poder para conseguir chegar até os confins da terra. Veja que Jesus não entra nesse debate ideológico, sociopolítico. Jesus corta eles. Então lhes respondeu Jesus, verso 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder. Que tipo de poder? Para pegar as armas? Não. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês tornar-se-ão mártires, testemunhas. É essa a palavra grega para testemunhas. O que é um mártir? Não é aquele que mata por conta do reino, é aquele que morre para ver o reino avançar. Diz para mim que outra religião ensina isso? Nenhuma. Testemunha não sai matando para ver o reino avançar. Testemunha morre para que o reino avance. Essa é a lógica do reino de Deus. É gradual quanto à sua expansão. Irmãos, essa cegueira espiritual nos impede de enxergar o que o reino de Deus é. Dizer que o reino de Deus é espiritual quanto ao caráter, sabe o que significa para uma igreja? Que ela não se preocupa com propriedades, prédios ou programas. Irmãos, o que mais me desgastou ao longo de 13 anos em São Paulo foi a luta e foi a briga para resolver problemas de prédio, propriedade e de programas. Não deveria ser assim. E se eu vacilar, acontece o mesmo aqui. E aconteceria em qualquer outro lugar que eu estivesse. Porque a culpa não é da igreja A, B ou C, a culpa é da nossa cegueira, que tenta nos fazer pensar que igreja é propriedade, prédio e programa. Igrejas são pessoas com a palavra de Deus no coração, praticando a verdade em amor, nutrindo a verdade bíblica no coração com fé, com esperança, transformando a sociedade de dentro para fora. O reino de Deus, dizer que ele é intencional quanto aos seus membros, ou internacional quanto aos seus membros, diz que todos precisam ser alcançados. Nós não podemos ser do tipo de igreja que faz pesquisa para saber qual é o grupo que tem que ser alcançado, classe econômica, classe social. Existem igrejas construindo programas para crescimento com base nisso. Você sabia disso? Todos são chamados. Não são apenas alguns, de alguma classe, de algum jeito, não. Todos, não depende de uma ou daquela faixa etária. Todos precisam vir a Cristo. E dizer que o reino de Deus é gradual quanto à expansão, significa que no poder do Espírito, sem afobação, sem impaciência, a igreja no poder do Espírito vai buscando ser saudável. E à medida em que a gente é saudável, sabe o que acontece? A gente cresce. Irmãos, não adianta nada a gente sair construindo programas para ver crescer, se a gente está doente. Eu me lembro quando eu levava meus filhos ao pediatra, né, doutor Davi? O neném cresce se você der a ele as condições certas, comida na medida certa, tratamento do jeito certo. E o bichinho é igual batata, quando você menos espera, você tem que comprar mais sapato, mais chinela, mais bermuda, mais vestidinho. E o sonho da Cris era ter 4, Deus a livre disso. Depois do segundo eu corri no urologista, falei, capa o homem. Ninguém aguenta.
O reino de Deus é gradual quanto à expansão, sem afobação, sem impaciência. Nós vamos nos curando, nós vamos nos abençoando, nós vamos mexendo nas estruturas, devagar, sem pressa. Eu não tenho pressa. Você tem? Se você tiver, desculpa, talvez seja tarde, eu não tenho. O que eu quero ver é uma igreja sadia no espírito. Uma igreja que se preocupa, dizendo que o reino de Deus é para todos. Uma igreja que é espiritual quanto ao caráter. Porque é disso que fala os Atos dos Apóstolos. Essa igreja, a Bíblia diz, dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A igreja deve enxergar o perigo da cegueira espiritual, irmãos. E o perigo é esse, de achar que o reino ou a igreja tem a ver com propriedades e prédios e programas, o de achar que a gente tem que delimitar o grupo-alvo, e o de achar que a gente tem que sair afobado fazendo as coisas acontecer. Irmãos, a gente tem que dar passos que as nossas pernas aguentam sustentar. O homem que eu batizei em Campinas, que hoje é o prefeito lá, depois de ter rodado as igrejas todas, um dia me procurou e tornar-se-ia membro da segunda igreja, Batista Central, em Campinas. E aí eu perguntei, mas por que você quer ficar aqui? Ele falou assim, eu percebi que vocês dão passos que as pernas aguentam. Existe ainda gente de bom senso no mundo. Então, esse é o primeiro risco, a primeira barreira. A segunda, o comodismo dos crentes. No momento em que Jesus foi elevado aos céus, os apóstolos enfrentaram o segundo perigo, o comodismo. Olha o verso 9. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que ele chama esse povo de Galileus? Para dizer para eles que os pés deles tinham que estar fincados no chão. Porque tem crente que parece que anda flutuando, que não é desse mundo. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este momento, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. A primeira implicação disso, irmãos, é que eles não trariam Jesus de volta se eles ficassem ali olhando para o céu. Escuta, não é olhando para o céu que Jesus vai voltar de novo. Deixa Jesus ir, é hora dele ir, é hora de vocês desmamarem dele, virá o Espírito Santo. Ele vai voltar da mesma forma que subiu. Enquanto isso, vocês precisam cumprir a grande comissão, vocês devem ser testemunhas. O comodismo dos crentes não pode parar a grande comissão. A espiritualidade cristã não é do tipo que fica trancada de 4 paredes, olhando para cima, louvando, adorando, simplesmente. Não, a gente tem que ir, a gente tem que começar a fazer discípulos, a gente tem que batizar, a gente tem que ensinar as pessoas a guardar as palavras de Jesus. O comodismo que em nome da espiritualidade nos faz ficar contemplando o céu, é um risco para a grande comissão. Quantos crentes acomodados, olhando para o céu. Em terceiro lugar, o conflito dos membros é a terceira barreira à grande comissão. Jesus subiu aos céus, os discípulos levaram uma bronca dos anjos, e aí eles ficaram olhando um para a cara do outro. E quando eles começam a olhar um para a cara do outro, nasce o terceiro perigo, os conflitos. Olha o verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, ao cenáculo,
onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Você consegue enxergar aqui conflito? Porque está claro isso aqui. Irmãos, eu ouço as pessoas dizerem assim: pastor, esse homem com quem eu casei não é o que eu conheci. Aí eu costumo dizer assim: engano seu. O homem com quem você se casou é esse, talvez até pior. É porque a gente realmente conhece as pessoas quando a gente convive com elas. Então eu sempre digo para quem quer casar: não case com a esperança, porque ela morre. Não case com a esperança. Qual é o nome do seu noivo ou da sua noiva? Aí eles dizem: então você casa com ele e você case com ela. Não case com a esperança de que vai ser melhor, de que vai mudar. Eu olho para esse texto e vejo que quanto mais eles conviviam juntos dentro do cenáculo, mais eles se conheciam e mais os conflitos tendiam a atrapalhá-los. Gente, pense por um instante, quem era Pedro? Pedro era um homem impulsivo, inconstante, falava o que dava na cabeça, um homem atrevido. É dificílimo viver com gente assim. E João era aquele homem manso que ia, e de repente ele explodia. E quando ele explodia, ele virava para Jesus e falava: manda descer fogo do céu. Não tinha diálogo com João. Aí Jesus: calma, moço, não é assim não. Então você tem um Pedro que não leva desaforo para casa, e você tem um João que leva desaforo para casa até o limite. Quando ele explode, sai de baixo. Aí você tem um Tiago, que foi o primeiro a selar a sua fé com o próprio sangue. Companhia perfeita. O Tiago era o balanço entre Pedro e João. Aí você tem André. André é um homem calado, apóstolo que... O primeiro apóstolo de quem a gente conhece o nome dele, foi aquele que levou Pedro a Jesus, levou o irmão dele a Jesus. Aliás, você não vê André falando nos evangelhos, calado. Imagina um André andando com um Pedro. Abra a boca, moço. Pedro falando: abra a boca, fala, André. Você não fala? André é o homem que não fala, mas que todas as vezes que ele aparece nos evangelhos, ele está levando alguém a Jesus. Aí você tem Filipe. Filipe foi quem levou Natanael a Jesus. Ele, Filipe e André foram os primeiros a seguirem Jesus, os membros fundadores. Você tem Tomé, que era o homem que duvidava da palavra dos demais apóstolos. Imagina a cara dele depois dos apóstolos reunidos, ele lá aparecer e Jesus mostrar para ele as feridas. Imagina os apóstolos, Pedro e João, dizendo: eu não falei para você? Bartolomeu, há quem diga que ele era o mesmo Natanael, que pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A gente não sabe ao certo. Mateus é um ex-publicano que cobrava impostos. Tiago, filho do famoso Alfeu. Então Tiago era o Mauricinho dos apóstolos. Simão era zelote, era revolucionário. Judas, filho de Tiago, estava lá. Gente, imagina esse povo todo junto. Aí você tem as mulheres que também estavam reunidas, ricas e pobres. Você tem uma Maria Madalena convivendo com a Maria, mãe de Jesus, na mesma igreja, no mesmo cenáculo. Uma toda espiritual e uma com um passado que a condena. Você tem, além disso, os irmãos de Jesus, que durante todo o ministério terreno de Jesus negou, não acreditou, não aceitou a divindade de Jesus. Então imagina tudo isso acontecendo, essa convivência, os conflitos. A igreja primitiva soube destruir a barreira dos conflitos para que a grande comissão avançasse. E nós como igreja precisamos também. Diferenças, gostos pessoais, características de personalidade. A gente precisa aprender a conviver com isso.
amando, se ajudando, respeitando. Então não olhe para esse grupo que está narrado aqui de Atos 1, de 12 a 14, e pense, olha que igreja perfeita. Não, colocar esse povo no mesmo balaio é um balaio de gato. Só o Espírito de Deus é capaz de juntar pessoas tão distintas, tão diferentes, personalidades tão marcantes e distintas, caráter, pano de fundo histórico. Aí Jesus consegue fazer isso, para provar que quando Ele salva alguém, Ele faz um milagre. Então a igreja precisa romper com os conflitos entre os membros. Do contrário, a grande comissão emperra, não anda. Em quarto lugar, a cobiça do coração, a cobiça. E a gente vê isso na vida de Judas. Verso 15: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Judas foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Que coisa triste, gente, olha que palavra triste. Judas foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Irmãos, pare e pense, quantos já não passaram entre nós aqui na CIB, foram contados entre nós, mas que seguiram o mesmo destino de Judas. Amaram o presente século, a cobiça. Olha o verso 18. Com a recompensa que Judas recebeu pelo seu pecado, o pecado recompensa a gente, irmãos. É ilusão você achar que o pecado não recompensa. Não julgue as coisas pelas recompensas. O pecado recompensou Judas. Judas comprou um campo, mas ele não conseguiu conviver com isso. Ali ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Esse homem se suicida numa forca, a corda da forca se arrebenta, ele cai no chão e seu corpo se espatifa, as tripas, as vísceras, as entranhas se derramam. Que final triste. Havia sido contado como um dos 12, participara do ministério apostólico, e todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Irmãos, a cobiça roubou o coração de Judas. A cobiça fez Judas destruir a sua própria vida. E a cobiça ainda hoje tem parado crentes. Crentes que teriam tanto para dar para o reino, mas que estão desperdiçando os seus melhores anos de vida, suas melhores horas do dia, desperdiçando o que eles são, o que Deus deu a eles como pessoas, desperdiçando o que Deus deu a eles com material, financeiro, desperdiçando isso para manter um campo de sangue. Enquanto os crentes não entenderem que a cobiça para a grande comissão, a gente não vai ver a grande comissão avançando. E aí nessa manhã vale a pergunta: o que é que o seu coração tem amado mais nesses últimos tempos? Que tempo há em sua agenda para o reino, para pessoas? Que tempo há, irmãos? Deveria ser uma vergonha para cada crente ao chegar no domingo e dizer assim: eu estou tão cansado, que eu não consigo acordar para a escola bíblica. Isso é triste, irmãos. Nós não podemos cair nessa. É muito curto o nosso tempo. É muito pouco o tempo que Deus nos deu aqui. Há pessoas, eu sei que por necessidade, alheias à vontade delas, realmente não conseguem. Mas se você consegue espremer um pouco aqui e ali, e ainda assim não faz, isso já responde o que o seu coração tem amado mais. Em quinto lugar, o contra-ataque do diabo é uma barreira que tenta parar a igreja, a grande comissão. O quinto perigo para a operação grande comissão é o contra-ataque do diabo.
não está explícito no capítulo 1 de Atos, fica explícito ao longo de Atos, mas olha o que João 6 diz sobre Judas. João 6, verso 70. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Diabos se infiltram em nosso meio, irmãos. Diabos se infiltram em nosso meio. Essas pessoas são pessoas cheias de cobiça, de conflitos, de comodismo, de cegueira espiritual. E tudo isso é potencializado, isso tudo é dar espaço, é dar lugar ao diabo. Doutrinas de demônio que surgem entre nós. Pessoas que amam mais o presente século, pessoas que alimentam ressentimentos na alma, pessoas que servem para receber a glória que é devida somente a Cristo. Esses são os contra-ataques do diabo. A igreja tem que estar atenta a isso: cobiça, conflitos, comodismo, cegueira, doutrinas de demônios, quem ama o presente século, ressentimento na alma. Hoje à noite, sobre a vida de Pedro, nós vamos estudar sobre perdão e ressentimento. Muita gente precisando de cura, porque se ressentiu e não perdoa. E a última barreira é a carência de voluntários. A parte final de Atos, quando conta sobre a escolha de Matias, revela um perigo velado. Porque sempre que alguém se tomba entre nós, seja o tombo como o de Judas, um tombo porque se desviou da fé, ou nunca foi dos nossos, foi contado entre nós, mas nunca foi dos nossos. Esse é o caso de Judas. Judas, para mim, não perdeu a salvação, é incompatível com o ensino bíblico. Judas foi um, entre aspas, convertido, convencido, mas que nunca nasceu de novo. Foi contado entre nós. Então, quando um desses se tomba, ou quando um santo varão de Deus, ou mulher de Deus, é chamada à glória celestial, sempre fica um lugar vago, que precisa ser preenchido por alguém. E graças a Deus, a igreja primitiva tinha pelo menos a opção de escolher entre dois. Olha o que diz Atos 1, 21. Depois de falar da morte de Judas, Pedro diz: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco, durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. É muito curioso que eles escolhem um dos homens. O chamado apostólico, o chamado pastoral é para o homem, irmãos. Desde o batismo de João, esse homem escolhido para substituir Judas tinha que ter andado com eles desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então indicaram dois nomes passaram pelo crivo. Preste atenção, no meio de 120, 2 passaram pelo crivo. Quem eram eles? José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido, ou seja, o inferno. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Veja, irmãos, que essa maneira de discernir a vontade de Deus nunca mais aparece no Novo Testamento. Ou seja, ninguém escolhe pastor ou toma decisão na vida no papelzinho, jogando dados. Era um hábito ainda comum naquele tempo, mas que não mais é um hábito a ser adotado. Mas Deus usou aquela forma, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Gente, é um privilégio para a igreja primitiva ter tido peças de reposição.
Havia entre eles discípulos habilitados para seguirem com a grande comissão, gente disposta a se dar e a servir. Hoje, irmãos, infelizmente não é bem assim. Quantas pessoas verdadeiramente conhecem a Jesus, conhecem a doutrina, conhecem a história e se dispõem a servir? São raras. Se era raro naqueles dias, de 120 sobrou 2, imagina hoje. Mas isso não deve servir para nosso comodismo, isso tem que servir como estímulo. Irmãos, eu pretendo muito em breve iniciar escolas de líderes, de capacitação. E eu espero ter a resposta dos irmãos e das irmãs. Porque ou a gente se prepara para ir repondo, para ir formando a próxima geração, ou cada dia mais a gente vai olhar para o lado como igreja e vai perceber que à medida em que os homens e mulheres vão se tombando, lacunas vão surgindo. Pare e pense por um instante, quem são nossos próximos líderes? E eu digo, segunda igreja. Quem são os homens e mulheres que genuinamente conhecem Jesus, conhecem a doutrina, conhecem a história e vão se dispor a servir? Irmãos, existem lacunas entre nós. A carência de voluntários pode sim ser uma barreira para o avanço da grande comissão. E nós não podemos permitir isso. Então, concluindo, quais são os perigos? Cegueira espiritual, comodismo dos crentes, conflito dos membros, cobiça do coração, contra-ataque do diabo e carência de voluntários. Aí eu quero que você se examine agora e responda a 2 perguntas. Primeira, qual desses é o seu maior problema, irmão? Ou qual desses? Gente, por favor, examine-se agora, pense, será que o meu problema é a cegueira espiritual? É achar que o reino é igreja, é parede, é propriedade, é programa, ou o meu é o comodismo, eu vivo olhando para o céu, ou não, o meu ainda é conflito, eu não consigo perdoar, eu não consigo passar por cima das diferenças, é cobiça, são as coisas desse mundo que você tenta correr atrás, ou tenta manter tudo que Deus já te deu. Qual é o problema? Que tipo de contra-ataque do diabo você ou nossa igreja tem sofrido? Será que você não é um desses que não se qualifica como voluntário, simplesmente porque faz vista grossas à necessidade? Então se examine e se esforce. E eu quero te dar 5 dicas. Primeira, ouça, aprenda a palavra de Deus. Escola bíblica, cultos. Hoje nós temos a opção da escola bíblica muito bem preparada. Nós temos os cultos da manhã, da noite, temos os estudos nos Salmos, às quartas-feiras. Irmãos, em segundo lugar, ore, peça a visão de Deus, ganhe as batalhas em oração, ouça a Bíblia, ore. Em terceiro lugar, ofereça-se. Disponha-se a aprender, a ser capacitado, a ser preparado. Em quarto lugar, oferte com generosidade, rompa com o amor ao dinheiro. E por fim, opere, haja, faça, envolva-se no poder de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça romper com os perigos, para prosperarmos com o avanço da grande comissão.